Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Zoe. É o seguinte, há umas semanas atrás, mais ou menos, eu gravei um vídeo contando mais ou menos a minha experiência morando num pensionato, né? E hoje eu resolvi contar uma experiência que eu tive de alugar vaga na casa de uma senhora, né? Como é que funciona isso? Você simplesmente pega, a pessoa tem quarto vago na casa dela e ela quer tirar um dinheirinho, né? E ela aluga esses quartos para algumas pessoas morarem, né? Que pode ser duas pessoas no quarto ou uma pessoa só no quarto, né? Vai depender do espaço, enfim. É o seguinte, eu morei na casa de uma senhora lá em Copacabana, até muito bem localizada, próxima à praia, né, aquela coisa toda. E eu acho que não foi uma boa experiência, né? Não foi. É, Inclusive, uma das primeiras questões que eu tive com essa senhora foi por causa do meu jeito. Bom, eu sempre tive um jeito assim de ser que envolve trocar ideia com qualquer pessoa. Eu não tenho tempo ruim, né? Eu troco ideia com taxista, troco ideia com porteiro, troco ideia com seguranças, enfim, eu acho que eu gosto disso. Troco ideia com quem me atende no supermercado, na feira, e eu já vou considerando meio que amigos, sei lá, conhecidos. Eu nunca tive esse problema, né? Mesmo numa época que eu morava com a minha família, que às vezes pegavam no meu pé com as pessoas que eu ficava conversando, que eu dava ideia, né? E mas eu nunca suportei muito essa pressão assim de que eu só posso conversar com gente que a minha família conhece, entendeu? Mas aí a minha família começou a se acostumar também com esse meu jeito. Ela é popular, né? Ela nasceu com essa pegada aí de gostar de povo, né? Eu acho que é importante isso, né? Você gostar de interagir com o diferente, né? Então, o que que acontecia? É, Essa foi a primeira questão, né? Quando eu fui lá com a minha mãe para conversar sobre as condições, né? Aconteceu de a minha mãe perguntar: café da manhã você serve? Daí ela sirvo. Aí quando eu cheguei na prática para morar lá, o café da manhã significava que ela fazia um café, né? Agora os acompanhamentos, né? Tipo pão, como é que se diz? Leite, suco, se quiser mais alguma coisa, é, eu teria que comprar e eu só consumiria o café da garrafa, né? E isso acabou que eu cheguei à conclusão de que era melhor, já que eu tinha que descer todo dia até a padaria, pegar o pão
subir até o 12º andar e comer para depois descer. E muito trabalho. Então eu preferi tomar o café direto na padaria, né? Que era até mais gostosinho, né? Porque o café era daquelas máquinas antigas, né? E na padaria tinha uns seguranças, uns homens lá que faziam a segurança da padaria, né? Até porque era uma padaria bastante movimentada, um fluxo de gente muito grande, e era Rio de Janeiro, né? E eu começava a puxar assunto com eles, porque eu via os caras todo dia, todo santo dia, e aí a gente acaba puxando assunto, como é que vai o dia, e o jogo do Flamengo, aquelas coisas todas, né? E aquela coisa, e tudo certo, né? Sem problemas. Aí o que que acontece? Por uma razão, os caras, como um monte de gente aqui no Brasil, eram negros, né? E uma das vezes que eu estava conversando com um deles, a senhora lá que me, me, me alugava o espaço, né, na casa dela, me viu conversando com um deles, e quando eu cheguei em casa, ela me perguntou o que eu estava conversando com aquele cara. Odiei isso, né? Enfim, deixa eu pegar um cigarro aqui para... É desagradável, né? Porque até então eu não estava nem me tocando se o cara era negro, azul, lilás, sei lá o que, sabe? Era um homem, né? E o papo era legal, né? Eu nunca estive nem aí para isso, né? É um absurdo. E não só ela queria saber de onde eu conhecia, daí eu até olhei para a cara dela e falei, bom, eu vou naquela padaria todo dia. Então eu conheço o cara de lá, né? Uma coisa óbvia, né? E aí ela também não satisfeita de perguntar de onde eu conhecia, como também queria saber o que eu estava conversando com ele. Aí o bicho pegou, né? Porque eu disse assim, olha, dona Leide, eu não sabia que eu tinha que fazer uma ata das minhas conversas diárias com as pessoas que eu paro para conversar por aí, né? Eu não vou dizer o que eu conversei com ele. É um assunto meu, é um assunto dele. E, né? Nada viu dar satisfação, né? Seria diferente se, por exemplo, ela fosse minha tia e por uma questão de consideração com a minha família, qualquer coisa assim, achasse que eu tinha que
andar na linha, né? Mas a mulher não era nada meu, não era nada minha, né? Então, nada a ver ela ficar pegando no meu pé com certas coisas, uma vez que eu tô lá, tô pagando, né? E, e isso me irritou muito, né? Aí, tempos depois, né? Claro que parando para pensar um pouquinho sobre a situação, eu cheguei à conclusão de que a mulher era uma baita de uma racista, né? Ou seja, eu não sei se ela estava preocupada com o fato do cara ser segurança, se era o fato do cara ser negro, enfim, não interessa. De qualquer forma, além de, se não for racismo, é uma questão de classe aí também bem complicada, né? Então eu não gostei disso. E fora outros problemas, né? Quando ela me via conversando com o porteiro, ela também não gostava. Aí ficava claramente uma coisa de hierarquia, de classe, ou seja, qual é o problema dessa gente, né? E aí foram acontecendo outros episódios igualmente desagradáveis que não envolvem exatamente essas questõezinhas que extrapolam a convivência entre pessoas que moram debaixo do mesmo teto, né? E é interessante que na época ela vivia falando horrores do Brizola, por exemplo, né? Imagina se ela fala isso na frente de uma tia minha, né? Ou seja, eu acho que ela ia ter altos problemas, né? Enfim, eu resolvi contar esse episódio porque, como eu já falei, né, eu pretendo ser assim, usar esse espaço para falar sobre política, mas também com uma ótica bem pessoal, dentro das minhas experiências, né? E como é que eu tive contato com certos assuntos, com certos temas, com certas questões, né? E eu acho que esse tipo de coisa enriquece um pouco também, porque afinal de contas você fica é, mais ligada nas pessoas que você encontra durante a vida, né? É interessante que depois que eu tive aquela discussão gota d'água com ela, que eu saí de lá diretamente para o pensionato, que eu já mencionei em vídeo, né? Eu até liguei para minha mãe para dizer que eu estava me mudando da casa da mulher lá e ia para um pensionato, né? E aí a minha mãe, depois de dizer assim, você já viu isso, já viu uma perua ali para levar as coisas para outro lugar, né? Não, depois que eu mostrei que eu já tinha resolvido tudo, né? E tudo mesmo, ela me disse assim, mas quando sair você deixa o seu telefone para essa senhora, e se ela quiser conversar com você, não sei o que. Não, eu não quero que ela me, eu não quero, eu quero que ela me esqueça, mãe. Assim, eu tava com muito ódio, assim, sabe? Eu tava com muito ódio sabe? E era interessante que eu acho que essas pessoas que são desse jeito, sei lá, racista, que tem preconceito de classe, que enchem o saco das pessoas, sabe? Eu acho que elas têm um dom de fazer com que o pior que você tem também de dentro de si venha à tona, né?
Eu nunca pensei que eu fosse capaz de sentir tanto ódio na minha vida, entende? Tanta raiva. E foi bem complicado, foi uma situação bem tensa, né? É, e aí, o que que acontece? Eu cheguei no pensionato, tinha gente que tinha medo de mim, porque eu acho que eu deveria estar com fogo nos olhos, né? Eu deveria estar com aquele sangue nos olhos, com aquele fogo, com aquele, sabe, querendo uma cara meio transtornada mesmo, sabe? Aí, à medida que o tempo foi passando, meu semblante foi melhorando, eu fui ficando mais, não sei o quê. Aí as coisas foram se ajustando, né? Minha voz mudou, eu tava com uma voz assim, eu acho que áspera, de ter que ficar assim tensa com aquela mulher. Aí agora não, agora tá tudo tranquilo, né? Enfim. Esse vídeo eu fiz porque achei que seria interessante mostrar essa parte da minha vida, é, até porque, sei lá, né? De repente você tem essas experiências, né? E eu acho que quando você fica com raiva de alguém porque manifestou algum tipo de racismo, sei lá, eu não sei se foi racismo, se foi. Aí é uma questão assim, quem quiser comentar esse vídeo, fica à vontade para dizer o que, que vocês acham se essa mulher foi racista ou não, né? Eu acho que foi. Então esse vídeo eu acho que serve um pouco para mostrar assim como é que eu tive essa experiência visceral de raiva de uma pessoa por ter manifestado esses sentimentos, esse tipo de comportamento diante dos outros, sabe? Eu, sinceramente, eu preciso colocar essas coisas para fora, né? Porque esses vídeos não são só sobre política, tem um pouco a ver com as coisas que eu sinto também, né? Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado e que isso sirva para alguém, né? E principalmente para estudantes que de repente tenham essas ideias de morar na casa de alguém e tal. Ou seja, essa foi uma experiência super negativa que eu tive, né? Pode ser que com outras pessoas funcione, mas comigo não funcionou, né? Então é isso. Bom, eu fico por aqui. Seria interessante ouvir ou ler a opinião das pessoas a respeito disso. E é isso. Obrigada.